Liguem para o 911 agora. Ela está ficando roxa, gritou Bernard Kellerman ao largar o esfregão no chão e correr para a frente. Suspiros de choque irromperam pela sala de reuniões executiva. Apenas alguns minutos antes, Alexandra Ashcraft-Toft, a CEO bilionária da Ashcraft-Toft Holdings, no coração da Filadélfia, estava de pé na cabeceira da longa mesa de conferência de Carvalho, com a voz firme e segura enquanto apresentava os números trimestrais. Então, no meio de uma frase, ela parou. Sua mão subiu ao peito, sua respiração falhou. A sala mergulhou num silêncio aterrorizante enquanto o corpo dela convulsionava uma, duas vezes e depois desabava no chão. A princípio, ninguém acreditou. Os executivos congelaram. 7 homens e mulheres internos que valiam mais do que Bernard ganhava em um ano inteiro. Alguém murmurou, ela está brincando. Outro sussurrou, ó Deus, chamem a segurança. Então a verdade atingiu a todos. Alexandra Ashcraft-Toft não estava se movendo. Seus lábios estavam ficando roxos, mas Bernard não hesitou. Ele empurrou a porta, forçando passagem por uma barreira de perfumes caros e ternos de luxo. Bernard, o que você está fazendo? Alguém ladrou. Você não pertence a este lugar, outro retrucou. Saia! Eu sei fazer RCP, gritou Bernard, mas ninguém se importou. Alexandra estava deitada de lado, um braço inerte sobre o peito, os lábios mudando para um cinza azulado aterrorizante. Ela não estava respirando. Bernard caiu de joelhos ao lado dela. Senhora Ashcraft-Toft, consegue me ouvir? Sussurrou ele, o pânico subindo em sua garganta. Ele pressionou 2 dedos no pescoço dela, sem pulso. Então ele agiu. Ele tinha feito um curso gratuito de RCP no Centro Comunitário de West Philadelphia apenas para conseguir um vale-alimentação. Mas naquele momento, a voz do instrutor ecoava mais alto em sua mente do que qualquer outra coisa naquela sala. Se eles não estão respirando, você é os pulmões deles. Ele inclinou a cabeça dela para trás, apertou o nariz e se abaixou. Ele está beijando ela! Alguém gritou. Isso é nojento! Outro chorou. Tirem ele de cima dela! Uma dor aguda rasgou as costas de Bernard. Alguém tinha batido com algo duro. Talvez um cacetete de segurança, talvez um guarda-chuva. Direto nele. Ele gemeu, mas não parou. Ele continuou. 2 respirações. Depois entrelaçou as mãos. Compressões torácicas. 1, 2, 3, 4. Outro golpe atingiu com força seu ombro. Ele estremeceu, mas continuou contando. Continuou pressionando. Seu zelador imundo, alguém sibilou. Não toque nela. A sala de reuniões explodiu em caos ao redor dele, mas Bernard permaneceu ancorado. Seus braços queimavam, suas costas latejavam. Seus olhos ardiam, mas ele não parou. Não, sussurrou ele por entre os dentes cerrados. Não morra assim. 25, 26, 27. Alguém agarrou seu ombro e o puxou para trás. Bernard se soltou, continuou as compressões e se abaixou para mais 2 respirações. De repente, o peito de Alexandra se contraiu violentamente. Ela tossiu com força, depois sugou o ar como alguém sendo puxado do fundo do oceano. Suas pálpebras tremeram. Ela estava respirando. Bernard desabou, o corpo todo tremendo. Suas costas queimavam. Seus ombros estavam em carne viva. Suas mãos estavam dormentes. Mas ela estava viva. Ele a tinha salvado. Os ternos caros a cercaram agora, tropeçando uns nos outros em pânico desajeitado. Senhora Ashcraft-Toft, Alexandra, fique conosco. As portas da sala de reuniões se abriram e os paramédicos entraram correndo. Eles assumiram o controle, colocando Alexandra na maca. Um deles se virou e perguntou, quem começou a RCP? Fui eu, disse Bernard, com a voz fraca. Ele não conseguiu dizer mais nada antes que um homem alto de cabelos grisalhos desse um passo à frente, seu crachá lendo Tyler Baggham, CFO, o rosto retorcido de nojo. Qual é o seu nome? Exigiu ele. Bernard Kellerman, disse ele, endireitando-se. Sou o zelador. Você colocou a boca na Sra. Ashcraft-Toft, disse o homem, como se Bernard tivesse contaminado a CEO em vez de salvar sua vida. Ela não estava respirando, respondeu Bernard. Vou revisar as imagens de segurança, retrucou o CFO. Você precisa sair imediatamente e não retorne até ser contatado. A garganta de Bernard apertou,
Suas costas ainda latejavam. Ele olhou para os executivos cuja chefe ele acabara de salvar de morrer na frente deles. Nem um único obrigado. Bernard se abaixou, pegou seu balde com as mãos trêmulas e o empurrou para fora da sala de reuniões. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Mas Bernard não fazia ideia. No momento em que ele saiu por aquela porta, algo totalmente diferente estava se desenrolando dentro do hospital. Algo que mudaria sua vida para sempre. Se você está acompanhando esta história, inscreva-se para não perder os próximos capítulos, onde a verdade por trás do colapso de Alexandra Ashcraft vai te chocar ainda mais. Naquela noite, Bernard sentou-se curvado em um assento duro de ônibus, engolido pela multidão, as costas curvadas como se tentasse se dobrar para dentro de si mesmo e desaparecer do mundo. As luzes da cidade se estendiam em linhas longas e borradas que refletiam em seus olhos, olhos exaustos e vazios. Quando o ônibus o deixou em seu bairro familiar, a noite já havia engolido tudo. O ar continha apenas o estrondo distante de um trem de carga e os gritos animados de crianças jogando beisebol no beco. Sons que pareciam pertencer a uma vida muito distante da sua. Molly correu para encontrá-lo na porta, descalça, segurando seu ursinho de pelúcia gasto. "Você chegou tarde", disse ela com uma voz pequena e preocupada. "Você está bem, papai?" "Estou bem, querida", respondeu Bernard, uma mentira que ele já estava acostumado demais a dizer. "Apenas um dia louco no trabalho." O jantar foi macarrão com queijo requentado e sobras de legumes refogados. Molly tagarelou sobre a escola, e Bernard assentiu aqui e ali, embora sua mente ainda estivesse presa em algum lugar dentro daquela sala de reuniões fria daquela manhã. Quando Janet Holloway, a vizinha que cuidava de Molly nos turnos da noite, acenou para ir para casa, Bernard forçou um sorriso, embora seus lábios parecessem pesados. Quando Molly adormeceu, ele se deitou no colchão fino, ouvindo o aquecedor chiar no escuro. Seus dedos roçaram o hematoma nas costas, uma dor aguda e latejante. Ele fechou os olhos, mas a imagem de Alexandra Ashcraft deitada inconsciente sob suas mãos se repetia sem parar, como um filme superexposto. Ele havia salvado a vida de uma mulher. E, no entanto, tudo o que viram foi um pobre zelador, um pai solteiro que ousou tocar em uma bilionária. Ele não sabia que aquele momento, o momento em que soprou vida de volta em alguém que estava desaparecendo, estava prestes a mudar todo o seu futuro, só que não da maneira que ele esperava. Na manhã seguinte, Bernard Kellerman estava em frente à torre da Ashcraft Holdings, vestindo o mesmo uniforme cinza que usara nos últimos 3 meses. O sol mal havia nascido, sua luz âmbar suave se espalhando pela praça. Ele apertou o aperto em sua lancheira, uma sacola plástica de supermercado contendo um sanduíche de manteiga de amendoim, uma maçã machucada e a esperança de que as coisas voltassem ao normal. Ele respirou fundo e deu um passo em direção à porta giratória. Mas antes que pudesse tocar a maçaneta, um braço disparou na frente dele. "Senhor, você não pode entrar", disse o segurança com a voz plana e sem emoção. Bernard piscou. "O quê? Eu trabalho aqui. Turno da noite. Estou no 200º andar." O guarda nem olhou para ele. "Fui instruído a não deixá-lo entrar." Um arrepio frio percorreu a espinha de Bernard. "Por quê? Eu não fiz nada de errado." "Contate os recursos humanos", respondeu o homem, virando-se como se o assunto já estivesse resolvido. Bernard ficou congelado na entrada. O vento da manhã cortava sua jaqueta fina enquanto fluxos de funcionários de escritório passavam por ele sem parar. Ele se sentia como uma sombra, invisível quando trabalhava. E agora, empurrado completamente para fora da vista, ele circulou para a entrada lateral, agarrando-se à fraca esperança de que tudo isso fosse apenas um mal-entendido. Talvez alguém tivesse esquecido de atualizar sua escala de turno. Talvez precisassem falar com ele sobre a RCP. Talvez. Na mesa de serviço, o supervisor do turno da noite olhou para cima, surpreso. "Bernard Kellerman, espere aqui." Bernard esperou no corredor estreito ao lado da fileira de armários dos funcionários. Seu nome ainda estava escrito no armário número 7 em marcador preto bagunçado, torto, familiar. 10 minutos depois, o supervisor voltou. Em sua mão havia um envelope lacrado. Seu rosto estava inexpressivo. "Você foi demitido", disse ele. Bernard sentiu algo dentro dele estalar, limpo e brutal, como alguém quebrando um osso em seu peito. "Demitido? Mas por quê?"
O que eu fiz? O supervisor deu de ombros. O RH disse que é por conduta inadequada envolvendo o pessoal sênior. É tudo o que sei. As mãos de Bernard tremiam enquanto ele abria o envelope. Dentro havia uma carta de demissão e seu último cheque de pagamento. Sem indenização, sem mais explicações, apenas as palavras. Emprego encerrado imediatamente. A frase conduta inadequada ecoou em seu crânio como uma sirene de alarme. Bernard ficou ali por um longo tempo naquele corredor estreito. Uma única porta se fechando atrás dele tão nitidamente quanto um veredito. De volta lá fora, a vida continuava como se nada tivesse acontecido. Pessoas de terno bebiam seus lattes. Buzinas de táxi soavam. Telefones tocavam sem parar. E Bernard caminhava como uma casca vazia. Ele não se lembrava de quantos quarteirões passou. Tudo se misturava. Eles acham que eu fiz algo errado. Eles acham que eu... Ele desabou em um banco de ponto de ônibus, suas pernas cedendo sob ele. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de um colega de trabalho. Uma captura de tela. O bate-papo em grupo. Viu isso? Aquele zelador esquisito estava todo em cima da senhora Ashcraft, quando ela desmaiou. Parecia que ele estava beijando ela. Outro. Nojento! Isso foi agressão? O peito de Bernard apertou. Seus dedos ficaram frios. Eles distorceram a verdade. A RCP. As respirações que salvaram a vida dela. Eles transformaram isso em algo vil. Seu telefone vibrou novamente. Uma imagem borrada de câmera de segurança, mas clara o suficiente para machucar. Bernard se inclinando em direção a Alexandra Ashcraft. Um momento de salvar uma vida transformado em prova condenatória. Bernard deixou o telefone cair em sua coxa. Acima dele, um outdoor gigante mostrava Alexandra Ashcraft sorrindo poderosamente ao lado do slogan. Integridade, visão, liderança. Ele se sentiu enjoado. O ônibus o levou de volta para o apartamento escuro em West Philadelphia. Molly correu para fora. Você chegou cedo? Eles me demitiram. Os olhos dela se arregalaram. Por quê? Eu não sei. Ele forçou um sorriso. Apenas um mal-entendido. Janet o observava do balcão da cozinha, a TV no mudo. Você parece ter visto um fantasma. Estou bem, Janet, respondeu Bernard. Outra mentira. Apenas cansado. A noite caiu. Ele ficou deitado, olhando para a escuridão, o aquecedor chiando como se estivesse reclamando. Em algum lugar no corredor, uma discussão irrompeu. Então uma criança chorou baixinho. A vida continuava, exceto a de Bernard, que parecia congelada no lugar. Ele ligou o telefone. Mensagens continuavam chegando. Uma mensagem de voz da garota do departamento de serviços. Ei, não tenho certeza do que aconteceu, mas as pessoas estão dizendo que você fez algo inapropriado com a Sra. Ashcraft. Talvez você deva ficar quieto por um tempo. Ele desligou o telefone. Deixou-o cair no colchão. Inapropriado. Uma palavra tão fácil quando as pessoas querem acreditar no pior. Bernard fechou os olhos, lembrando-se do momento em que o peito de Alexandra voltou à vida sob suas mãos, a primeira respiração retornando a ela. Ele havia salvado alguém. E agora o tratavam como se suas mãos fossem pobres demais, sujas demais, baixas demais para ter o direito de salvar uma vida. Ele enterrou o rosto no travesseiro e chorou. Salvar alguém deveria ter sido uma coisa boa. Mas nesta cidade, neste mundo, era a sua própria vida sendo apagada. Amanhã ele teria que procurar outro emprego, bater em portas, limpar qualquer lugar que o contratasse. Mas esta noite a injustiça era pesada demais para suportar. E ele não tinha como saber que bem acima da cidade, em uma cobertura brilhando com luzes suaves, Alexandra Ashcraft acordava sobressaltada de um pesadelo, agarrando o peito, o coração batendo forte, o eco de uma voz estranha puxando-a de volta da escuridão. Ela só não sabia o nome dele ainda. Alexandra Ashcraft sentou-se na beira de sua cama king size, o corpo todo encharcado de suor. A luz do início da manhã entrava pelas cortinas finas de sua cobertura, lançando um tom dourado pálido, suave mas frio, pelo quarto. Seu coração batia descontroladamente no peito, como se tentasse explodir através das costelas. O pesadelo havia retornado, a quarta noite consecutiva. Nele, ela estava suspensa em um vazio escuro como breu, sufocando, seus braços estendidos em um agarrar desesperado. Sem luz, sem som, apenas o vazio, engolindo tudo por inteiro. Então, de repente,
aparecia novamente. A voz de um homem, trêmula, mas firme, cortando a escuridão. Vamos, respire, volte. Cada vez ela acordava sobressaltada, ofegante, como se tivesse sido arrastada de águas profundas. E a cada vez o nome do homem por trás daquela voz escapava de sua memória antes que ela pudesse capturá-lo, deixando apenas uma atração familiar persistente em seu peito. Alexandra esfregou o rosto, sentou-se por mais um fôlego, depois se levantou, caminhando descalça pelo chão de mármore frio até a cozinha. A máquina de café apitou suavemente. O preparo fora programado desde a noite anterior. Sua assistente sempre garantia a perfeição até o minuto. Enquanto o cheiro rico de café enchia o ar, Alexandra encostou-se no balcão, os olhos vagando para a cidade lá embaixo. A Filadélfia estava acordando a seus pés, táxis, bicicletas e vendedores ambulantes montando seus carrinhos nas esquinas. E ela estava no 39º andar acima de tudo, isolada do mundo por vidro, dinheiro e silêncio. Mas esta manhã, algo parecia errado. Ela pegou o telefone e percorreu seus e-mails, aprovações de contratos, resumos de imprensa, um pedido de entrevista em vídeo de uma empresa de relações públicas. Nada mencionando o incidente. Ela abriu o portal interno da Ashcraft Holdings. Ainda nada. Sua testa franziu. Alguém havia salvado sua vida. Os médicos tinham sido claros. Ela tivera uma parada cardíaca súbita. As taxas de sobrevivência em casos como esse eram inferiores a 10% sem RCP imediata, o que significava que alguém mantivera seu coração batendo, respiração por respiração, até a chegada dos paramédicos. E, no entanto, ninguém lhe dissera quem era. Seus executivos tinham sido educados, mas evasivos. A situação foi controlada, senhora. Tomamos as medidas internas apropriadas, senhora Ashcraft. Essas respostas faziam sua pele pinicar. Quem colocara as mãos em seu peito, quem pressionara a boca contra a dela, soprando vida de volta em seus pulmões. Toda vez que ela fechava os olhos, sua mente vagava para aquele sonho, aquela voz rouca de esforço, mas inabalável, puxando-a de volta da beira. Ela quase podia sentir aquelas mãos novamente, a pressão em suas costelas, o calor da respiração perto de seu rosto. Quem era ele? Por que ninguém lhe contava? Alexandra Ashcraft não era do tipo que ficava no escuro. Não em sua própria empresa, e certamente não em relação à sua própria sobrevivência. Ela pegou o telefone e discou um número familiar. Marcos, disse ela quando o chefe de segurança atendeu. Quero as imagens de segurança da sala de reuniões na manhã do incidente. Senhora, o RH já revisou a gravação. O jurídico está com uma cópia. Eu não perguntei quem revisou, respondeu Alexandra, sua voz ficando afiada. Eu quero na minha caixa de entrada agora. Sim, senhora. Ela encerrou a chamada e voltou-se para a janela. Desta vez, o vidro refletia apenas uma névoa fraca e seu próprio rosto. Ela parecia pálida, exausta, distante, como alguém puxado de volta da beira, sem nunca saber quem lhe estendeu a mão. Uma mulher cuja vida lhe fora devolvida, mas não a verdade. 20 minutos depois, o e-mail chegou. Alexandra abriu o arquivo de vídeo. Na tela, ela se viu capturada pelo olho frio e indiferente de uma câmera de vigilância. Ela estava de pé na cabeceira da longa mesa de conferência de vidro, gesticulando no meio do discurso, depois gaguejando. Uma mão voou para o peito. Sua boca se moveu, mas nenhum som saiu. Seu corpo oscilou, depois desabou como um lençol encharcado no chão. As pessoas ao redor dela pularam de pé. Alguém gritou. Outro olhou em volta, mas ninguém deu um passo em direção a ela. Então a porta no fundo da sala se abriu. Um homem em um uniforme cinza de zelador entrou, empurrando um balde de esfregão. Alexandra instintivamente se inclinou para mais perto da tela. A princípio, ele pareceu assustado, mas quando a viu no chão, largou tudo e avançou sem hesitação. Ele se ajoelhou ao lado dela e verificou o pulso. Suas mãos se moviam rápido, urgentes. Ele apertou o nariz dela, realizou respirações de resgate, depois entrelaçou os dedos sobre o externo dela e contou cada compressão em voz alta. Ela observou o rosto dele de perto, o maxilar cerrado, os olhos marejados de lágrimas, o olhar queimando de medo e determinação. Ele ignorou os gritos atrás dele, os dedos apontados,
os lábios murmurando acusações. Ele focou em apenas uma coisa: mantê-la viva. E então ela viu. Outro homem se aproximou, Tyler Bygam, seu diretor financeiro. O rosto dele retorcido de raiva e nojo. Ele agarrou o ombro do zelador e o arrancou de cima dela. Alexandra pausou, suas mãos tremiam. Ela assistiu ao resto da filmagem em silêncio. O zelador foi escoltado para fora como um criminoso. Sem aperto de mão, sem obrigado, sem reconhecimento. Ele havia salvado a vida dela e foi punido por isso. Alexandra levantou-se lentamente, o peito apertado, não por causa de sua condição cardíaca, mas por outra emoção subindo dentro dela. Fúria. Ela ligou novamente. Marcos, disse ela, sua voz agora baixa e fria como aço. Onde está Bernard Kellerman? Senhora, o homem no vídeo, o zelador. O que aconteceu com ele? Houve um breve silêncio do outro lado. Ele foi demitido pelo RH. Houve certas alegações. Alegações? Alexandra quase sibilou. Ele salvou minha vida. Senhora, havia preocupações sobre a imagem, responsabilidade civil, risco midiático. Então ouça com atenção, Alexandra o interrompeu. Encontre-o. Endereço, arquivo, tudo. Eu quero tudo na minha mesa antes do meio-dia. Mas sim, Sr. Ashcroft. Ela desligou, exalando lentamente. Sua cozinha, perfeitamente imaculada, de repente, parecia desconfortavelmente vazia. Pela primeira vez desde que acordou no hospital, ela sentiu algo rachar sob seu externo. Não dor, vergonha. Muito abaixo, na distante West Philadelphia, Bernard Kellerman não sabia de nada. Ele não sabia que ela tinha assistido à filmagem. Não sabia que ela estava repassando a imagem do rosto dele. Não sabia que o mundo que já o havia esmagado uma vez estava prestes a tremer novamente. Mas ele saberia muito em breve. 3 dias se passaram e Bernard Kellerman ainda não tinha encontrado emprego. Suas manhãs passavam em silêncio, apenas com o som de uma velha caneta vermelha que ele encontrara presa no sofá, riscando círculos em torno de anúncios de emprego nos classificados. À tarde, ele ia de porta em porta, lavanderias, lanchonetes, empresas de limpeza, qualquer lugar que pudesse pagar o suficiente para manter as luzes de seu pequeno apartamento acesas. Mas em todos os lugares a resposta era a mesma. Um olhar hesitante, um sussurro abafado, depois um aceno de cabeça educado, mais frio do que o ar de inverno lá fora. Na manhã do 4º dia, o nome Bernard Kellerman havia se tornado um boato se espalhando como fumaça. Na lavanderia da esquina, uma jovem dobrando roupas olhou para ele e disse baixinho: Você é o cara daquele prédio, certo? Aquele que... Ela parou quando ele olhou para cima. Deixa pra lá. Não é nada. Bernard tentou sorrir, mas o sorriso nunca chegou aos seus olhos. Está tudo bem, disse ele suavemente. Você pode dizer. O homem que tentou salvar alguém e foi demitido por isso. Ela apertou os lábios, a voz caindo mais baixo. As pessoas dizem que você fez mais do que isso. Bernard não perguntou o que mais do que isso significava. Ele já sabia. A internet havia pegado sua RCP e a distorcido em algo sujo. Blogs sensacionalistas estampavam manchetes como Zelador não conseguiu manter as mãos para si mesmo e cruzando a linha com CEO feminina inconsciente. Alguém havia vazado um quadro da filmagem de segurança. Borrado, granulado, mas claro o suficiente para plantar dúvidas. A imagem dele se abaixando para realizar a RCP havia se tornado prova. De volta em casa, o pequeno apartamento cheirava a carpete velho e café requentado. Janet Holloway estava sentada perto da janela, usando seus óculos de leitura e segurando um jornal de letras grandes. A Câmara Municipal rejeitou o aumento do salário mínimo novamente, murmurou ela. Depois olhou para cima. Você já comeu? Ainda não, disse Bernard, enxaguando uma caneca na pia. Deixe-me preparar algo para a Molly primeiro. A menina entrou na cozinha arrastando os pés, o cabelo despenteado, esfregando os olhos. Papai, você vai trabalhar hoje? Hoje não, querida, respondeu Bernard gentilmente. Estou tirando uma pequena folga. Ah, Molly franziu a testa. A senhorita Janet disse que as pessoas estão sendo más com você. Por quê? Bernard se abaixou e tirou uma mecha de cabelo do rosto dela. Às vezes as pessoas têm medo de coisas que não entendem, mas as coisas vão ficar bem. Eu prometo. Janet suspirou e dobrou o jornal. Filho, você não pode lutar contra quem escreve as histórias. Eles sempre ganham. Eu não quero lutar, disse Bernard calmamente.
Eu só quero que eles digam a verdade. Naquela tarde, ele pegou o ônibus para um pequeno serviço de limpeza na Rua 18. O dono, um homem corpulento com uma camisa social que cheirava a fumaça de charuto, olhou sua papelada. Depois a colocou na mesa. Você trabalhava na Ashcraft Holdings? Sim, senhor. O homem assentiu lentamente, cruzando os braços. Ouvi falar sobre essa situação. Não posso arcar com esse tipo de atenção aqui. Sinto muito. A garganta de Bernard ficou seca. Atenção. Você quer dizer salvar a vida de alguém? Quero dizer, disse o homem sem rodeios. Controvérsia. Clientes não gostam de problemas. Tente outro lugar. Quando Bernard voltou para fora, o céu havia escurecido. O vento cortava seu casaco fino, enquanto ele caminhava pela calçada rachada em direção ao ponto de ônibus. Um grupo de adolescentes estava do lado de fora de uma loja de conveniência, seus telefones brilhando em azul. Quando ele passou, um cutucou o amigo e falou alto o suficiente para Bernard ouvir. Ei, é ele, o cara zelador. Eu vi o clipe. O cara estava beijando aquela senhora bilionária de verdade. Risadas explodiram, perseguindo Bernard pelo quarteirão. Quando ele chegou ao ponto de ônibus, seus olhos ardiam. Ele se sentou, cabeça baixa, braços em volta de si mesmo, como se pudesse evitar se despedaçar. Quando chegou em casa, Janet estava ao telefone, a voz tensa e abafada. Vendo ele, ela colocou a mão sobre o receptor. É sua irmã, disse ela baixinho. Ela diz que as pessoas na igreja estão falando. Elas viram algum vídeo online. Bernard fechou os olhos. Claro que tinham visto. Naquela noite, ele tentou excluir suas contas de mídia social, mas toda vez que o fazia, outro perfil falso aparecia com sua foto e legendas cruéis. Pai solteiro caçando bilionária. Homem que agrediu CEO feminina. Ele desligou o telefone e sentou-se no escuro. O silêncio era tão profundo que o zumbido da geladeira parecia o único ruído restante no mundo. Quando finalmente se deitou ao lado de Molly, seu corpo parecia de chumbo. Suas costas ainda doíam dos golpes que levara na sala de reuniões. Ele pressionou a mão sobre o hematoma, lembrando-se daquele som surdo e agudo, o estalo do impacto, o ar forçado para fora de seus pulmões. A justiça não é cega, sussurrou ele. Ela apenas se recusa a olhar para baixo. No meio da noite, o telefone tocou. Ele acordou sobressaltado e se atrapalhou para atender. Sr. Kellerman, uma voz afiada, fria e roteirizada. Sim, aqui é dos recursos humanos da Ashcraft Holdings. Nossa investigação interna está concluída. O coração dele deu um salto. Então, isso significa que eu posso... Seu emprego foi encerrado com efeito imediato. A mulher interrompeu. A revisão interna determinou que sua conduta foi inadequada. Não vamos apresentar queixas, mas aconselhamos fortemente que você não retorne às instalações. Bernard sentou-se ereto, virando pedra. Inadequada. Eu estava fazendo RCP. Ela não estava respirando. A decisão é final, Sr. Kellerman. Seu último cheque será enviado pelo correio. A chamada terminou. A linha ficou muda, limpa e impiedosa, como se ele nunca tivesse existido. Por um longo momento, Bernard apenas ficou sentado ali com o telefone pressionado no ouvido, olhando para o escuro. Molly se mexeu ao lado dele, resmungando algo sobre panquecas durante o sono. Ele se virou para olhar para ela, o peito doendo. O que ele deveria dizer a ela de manhã? Que o pai dela perdeu o emprego por salvar a vida de alguém? Que a verdade não importa quando quem a conta é pobre e invisível? Bernard recostou-se na cabeceira, os olhos ardendo. Deus, sussurrou ele, se você está ouvindo, o que devo fazer agora? Lá fora, um trovão retumbou. A chuva começou a tamborilar contra a janela. A calha com vazamento batia um ritmo constante, como um batimento cardíaco, uma batida zombeteira e incansável. Do outro lado da cidade, em uma cobertura bem iluminada, Alexandra Ashcraft estava sentada em frente ao seu laptop. O vídeo havia terminado de tocar, mas a imagem de Bernard ajoelhado ao lado dela ainda estava gravada em sua mente. Ela viu o medo no rosto dele, a determinação, a coragem e o horror enquanto ele era arrastado como um criminoso. Ela apertou pausa novamente. Recostou-se na cadeira, ombros rígidos. Ela havia construído um império de bilhões de dólares com escolhas decisivas e fé na cadeia de comando.
Mas isso havia escapado dela como fumaça e quase destruíra um homem. Seu maxilar se apertou. Encontre-o, murmurou ela para a sala silenciosa. Antes que isso vá longe demais. Alexandra Ashcraft não chamou seu motorista. Ela vestiu jeans, um suéter e pegou as chaves do próprio carro. O Mercedes preto deslizou pela cidade como uma sombra enquanto ela seguia para o oeste, observando as torres de vidro e aço gradualmente darem lugar a velhos edifícios de tijolos, murais descascados e janelas fechadas com compensado empenado. Fazia muito tempo que ela não dirigia sozinha para lugar nenhum. Essa sensação parecia certa. O bairro onde Bernard morava era um mundo totalmente diferente do reino de vidro e ouro que ela comandava. Buracos sacudiam suas rodas. Crianças brincavam em terrenos lamacentos, perseguindo umas às outras ao redor de carros enferrujados. Um homem vendia cachorros quentes em um carrinho amassado, vapor subindo em grossas nuvens brancas no frio cortante. Ela encontrou o endereço, um prédio baixo e marrom, com tinta descascada e uma escada de metal cedendo. Ela estacionou, saiu, e o ar de dezembro cortou seu pescoço como uma faca. Ela bateu. Alguns segundos de silêncio se passaram antes que a porta rangesse ao abrir. Uma garotinha apareceu, cabelo preso às pressas, camiseta fina demais para o clima. Os olhos dela se arregalaram. Você é... Você é a moça do outdoor, sussurrou ela. Estou procurando por Bernard, disse Alexandra, suavizando a voz. Ele mora aqui, não mora? O rosto da menina se contraiu de preocupação. Ele está doente, disse ela baixinho. Ele não levanta. Tentei fazer sopa, tentei dar remédio. Nada funcionou. Ele só fica dizendo que está cansado. Depois deita de novo. A garganta de Alexandra apertou. Há quanto tempo ele está assim? Desde que perdeu o emprego, respondeu a menina. Ele parou de comer. Ficava dizendo que não é justo. Depois ele simplesmente parou. Alexandra empurrou a porta e entrou. O apartamento era minúsculo. Paredes desbotadas, um aquecedor roncando, mas mal aquecendo o ambiente. Bernard estava deitado encolhido em um colchão fino no canto, enrolado em 2 cobertores gastos. Seu rosto estava encovado, bochechas fundas, respiração assustadoramente superficial. Ela se ajoelhou ao lado dele. Bernard, sussurrou ela. Sou eu, Alexandra Ashcraft. Ele não se mexeu. Ela pegou a mão dele, queimava de febre. Chamem uma ambulância, gritou ela para o corredor. Agora a menina estava congelada no canto, segurando um ursinho de pelúcia esfarrapado, olhos arregalados. Alexandra apertou a mão de Bernard com mais força. Você salvou minha vida, disse ela, a voz falhando. Agora é a minha vez de salvar a sua. Quando o lamento distante das sirenes começou a ecoar pela rua, ela olhou para o homem que a puxara de volta da morte e entendeu uma coisa claramente. Desta vez, ela não poderia deixá-lo escapar. A ambulância parou em frente ao prédio, luzes girando silenciosamente. Os paramédicos trabalharam rápido, fazendo perguntas rápidas e cortadas. Alexandra mal registrou o momento em que o corpo inerte de Bernard foi levantado para a maca. Tudo o que ela sabia era que entrou na ambulância atrás dele sem hesitação, ignorando os vizinhos espiando das janelas e varandas. Dentro do veículo, um paramédico prendeu um monitor de oxigênio no dedo de Bernard e enrolou um medidor de pressão em seu braço. Desidratação severa, febre acima de 39 graus, respiração superficial. Há quanto tempo isso está acontecendo? Perguntou ele. Alexandra agarrou a borda do assento. Eu não sei, acabei de encontrá-lo assim. Não, isso é estresse sistêmico, murmurou o paramédico, pendurando uma bolsa de soro no gancho acima. Temos que estabilizá-lo rápido. A ambulância sacudiu ao virar em uma estrada principal. Alexandra olhou para o rosto de Bernard, pálido, afundado, gotas de suor na testa. Ela estendeu a mão cuidadosamente, deslizando a sua de volta para a dele, evitando o tubo do soro. Os dedos dele não se moveram, mas ela não soltou. Você lutou para me manter viva, murmurou ela. Não desista agora. Espere, disse o paramédico de repente, os olhos se arregalando enquanto o reconhecimento passava pelo seu rosto. Você é Alexandra Ashcraft. Alexandra assentiu rigidamente. Ele olhou dela para Bernard. Ele é aquele que... Sim, disse ela. O paramédico não disse mais nada, mas sua expressão mudou para algo parecido com respeito.
20 minutos depois, chegaram a um centro médico privado na Zona Norte, um dos melhores da cidade. Alexandra havia ligado antes. Uma equipe de médicos e enfermeiros esperava na entrada de emergência e rapidamente assumiu o controle, empurrando Bernard pelas portas duplas. Alexandra seguiu até que uma enfermeira levantou gentilmente a mão para detê-la. Vamos cuidar dele, Sr. Ashcraft. Por favor, espere aqui. Ela assentiu, recuando, os olhos fixos na maca, até que ela desapareceu além das portas giratórias. A sala de espera era quase perfeita. Cadeiras de couro macio, iluminação quente, um piano no canto tocando jazz suave. Mas para Alexandra, tudo parecia submerso, abafado. Ela sentou, levantou, andou de um lado para o outro, sentou novamente. Ela ligou para Fiona Redford, sua assistente jurídica. Ele está no Northside Medical. Cancele tudo pelos próximos 2 dias e traga a filha dele, Molly, para cá. Ela está sozinha em casa. Farei isso imediatamente, disse Fiona sem um momento de hesitação. Quando Molly chegou com uma assistente social cerca de 1 hora depois, Alexandra estava parada perto da janela observando flocos de neve finos caírem sobre o horizonte da Filadélfia. Ela se virou ao ouvir a voz da menina. Meu pai está bem? Ela se ajoelhou para ficar na altura dos olhos de Molly. Os médicos estão cuidando dele. Seu pai é muito forte. Ele salvou minha vida uma vez, lembra? Eu acredito que ele pode fazer isso de novo. Molly assentiu, tentando ser corajosa, abraçando seu ursinho de pelúcia com força. Eu fiz sopa para ele, mas ele não quis comer. Eu tentei o meu melhor. Você fez mais do que o seu melhor, disse Alexandra gentilmente. Você cuidou dele do jeito que ele cuidou de mim. Uma enfermeira apareceu na porta. Senhora Ashcraft, pode vê-lo agora. Alexandra levantou-se, pegou a mão de Molly e seguiu a enfermeira por um corredor silencioso até um quarto privado. Bernard estava deitado na cama, um tubo de oxigênio sob o nariz, fluido pingando constantemente em seu braço. Seu peito subia e descia lenta e firmemente. Ele vai sobreviver, disse a enfermeira suavemente. Exaustão severa, desidratação, desnutrição. O sistema imunológico dele entrou em colapso sob estresse, mas ele está respondendo bem. Seus sinais vitais estão melhorando. Alexandra soltou um suspiro que não percebera que estava segurando. Obrigada, disse ela. Molly foi até a cabeceira e colocou seu ursinho de pelúcia no peito do pai. Eu cuidei de você, papai, sussurrou ela. Alexandra ficou ao lado da cama, olhando para Bernard. O rosto dele estava menos cinza agora, as linhas mais suaves, menos despedaçadas. Ela puxou uma cadeira, sentou-se e ficou lá por um longo tempo. Em um momento, Molly adormeceu no canto, enrolada sob um cobertor do hospital. Uma enfermeira trouxe sopa quente e biscoitos. Alexandra mal tocou na sua. Ela apenas ficou sentada observando Bernard, sua mente girando através de camadas de culpa e dúvida. Ela se lembrou da reunião do conselho na manhã em que ele entrou, a maneira como ninguém olhou para ele, a maneira como nem ela lhe dirigiu um olhar. Ele havia entrado naquela sala como ar, e, no entanto, aquele homem invisível fora quem salvara sua vida. Não tinha sido apenas um procedimento de RCP, tinha sido um desafio ao poder, enfrentando o medo, levantando-se contra um sistema que esperava que ele baixasse a cabeça, ficasse em silêncio e desaparecesse. Ela não podia apagar o que havia acontecido, mas podia e mudaria tudo o que acontecesse a seguir. Horas se passaram. A noite se instalou completamente. Os únicos sons eram os bipes constantes dos monitores e a respiração suave de Molly. Então, sem aviso, Bernard se mexeu, suas pálpebras tremeram, seus dedos se contraíram. Alexandra levantou-se de um salto. Bernard! A cabeça dele inclinou, olhos abrindo, piscando várias vezes antes de entrar em foco. Onde estou? Ele rouquejou. Você está no hospital, disse ela gentilmente. Você desmaiou, mas está seguro agora. Ele franziu a testa, a voz mal passando de um sussurro. Por quê? Por que você está aqui? Ela se ajoelhou ao lado da cama. Sua voz pesava. Porque eu assisti à filmagem. Tudo. Cada segundo. Eu vi o que você fez. Você salvou minha vida e eles puniram você por isso. Bernard, eu sinto muito mesmo. Lágrimas brotaram nos olhos dele. Eles disseram que eu agredi você. Eu sei, respondeu ela, o maxilar apertando. Eles mentiram e eu deixei que mentissem em meu nome. Mas não será mais assim.
Ele virou o rosto piscando com força. Não importa. Sou apenas um zelador, alguém como eu. Ninguém acredita, não importa o que eu diga. Eu acredito em você, disse ela lentamente. Não apenas porque vi o vídeo, mas porque senti. Naquele momento, você foi o único que fez alguma coisa. O único que não se afastou. Bernard olhou de volta para ela. Sua voz estava fraca, mas clara. Então me ajude. Não apenas com médicos ou contas. Ajude-me a ser visto. Ajude minha filha a crescer em um mundo onde fazer a coisa certa não signifique perder tudo. Alexandra assentiu uma vez, depois novamente com mais firmeza. Eu vou. Ela ficou olhando para ele mais uma vez, depois sussurrou. Você não é mais invisível. A luz da manhã entrava pelas cortinas do hospital, desenhando faixas silenciosas na parede verde pálida. Bernard estava dormindo, sua respiração agora estável, seu rosto não mais pálido, mas mais suave, mais quente. Ao lado dele, Alexandra Ashcraft recostou-se em uma poltrona, cotovelos apoiados nos joelhos, olhos nunca deixando o homem que havia abalado todo o seu mundo, simplesmente fazendo o que ninguém mais ousara fazer. A noite toda ela não saíra do quarto. O peso da culpa ainda se agarrava aos seus ombros como um cobertor molhado, pesado, frio, sufocante. Para uma mulher que construíra um império de bilhões de dólares tomando decisões difíceis e respeitando a cadeia de comando, isso havia escapado por entre seus dedos como fumaça e quase varrera uma vida humana inteira. Ela pegou o telefone e abriu o arquivo de Bernard. Fiona ficara acordada a noite toda juntando tudo o que podia encontrar, costurando em uma imagem completa que o resto do mundo havia jogado fora descuidadamente. Nome: Bernard James Kellerman. Idade: Crinteran, educação, diploma de ensino médio. 1 ano de faculdade comunitária em enfermagem, abandonou devido a dificuldades financeiras. Histórico de emprego, serviços de limpeza, cuidados de idosos em meio período, entrega de comida. Família: uma filha, Molly. Ex-esposa, Charlotte Reed. A custódia de Charlotte foi revogada pelo tribunal há 3 anos. Endereço: West Philadelphia, conhecido por altas taxas de criminalidade, infraestrutura decadente e por ser esquecido pela cidade. Havia até notas de proprietários anteriores anexadas a um aviso de despejo arquivado. Ele estava com 2 meses de aluguel atrasado. Sua eletricidade havia sido cortada na semana anterior. Alexandra engoliu em seco. Tudo isso acontecera depois que ele salvou a vida dela. Ela se levantou e foi para o corredor. Uma enfermeira empurrou um carrinho e assentiu educadamente. Alexandra caminhou até um canto pequeno e silencioso perto da área de espera da família, encostou-se na parede, pegou o telefone e ligou para Fiona. Sim, Sra. Ashcraft. Fiona lhe atendeu, quase imediatamente. Envie 2 carros para West Philadelphia. Um para pegar a filha dele, um para pegar a vizinha que está cuidando dela. Quero que sejam transferidas para uma moradia temporária, totalmente mobiliada, segura, perto de uma boa escola. Entendido? E ligue para o Dr. Morrison. Diga a ele que quero que a vizinha, Janet Holloway, faça um exame completo hoje. Check-up médico abrangente, eu vou providenciar. E mais uma coisa, Fiona, acrescentou Alexandra, sua voz suavizando apenas um pouco. Certifique-se de que haja uma pequena cama ou berço pronto no novo lugar. Apenas no caso de Molly estar com muito medo de dormir sozinha. Houve uma pausa do outro lado. Entendo, senhora. Alexandra desligou e voltou para o quarto. Bernard estava acordado agora, apoiado em travesseiros. Seus olhos ainda estavam pesados de exaustão, mas muito mais claros do que na noite anterior. Molly estava sentada ao lado dele, pernas balançando na beira da cadeira, colorindo atentamente com um conjunto de lápis que uma enfermeira havia arranjado em algum lugar. Quando viu Alexandra entrar, a menina olhou para cima e sorriu. Oi, Sra. Ashcraft. Oi, Molly. Como está seu pai? Ele está melhor agora, a menina gorjeou, segurando o seu desenho. Ele sorriu quando mostrei isso a ele. Alexandra virou-se para Bernard. Você está de volta conosco agora, não está? Não é como se eu tivesse outro lugar para ir, respondeu ele secamente, embora o canto de sua boca tenha se contraído. Você realmente assistiu à filmagem? Ela assentiu. Tudo? Tudo, confirmou Alexandra. Eu vi você lutar para me manter viva enquanto todos os outros ficaram congelados.
E então eu vi eles tratarem você como um criminoso. Bernard, eu sinto muito profundamente. Bernard inclinou a cabeça para trás, olhando para o teto. Desculpas não mudam o que eles fizeram. Não, concordou ela, mas é um ponto de partida. E isso também. Ela enfiou a mão no bolso do casaco e tirou uma folha de papel cuidadosamente dobrada. Esta é uma declaração oficial assinada e autenticada em meu nome, limpando seu registro. Afirma que suas ações foram intervenção médica de emergência, salvamento de vida e totalmente apropriadas dadas as circunstâncias. Sem má conduta, sem violação. Ele hesitou antes de pegar. Seus dedos tremiam levemente enquanto desdobrava a página. Seus olhos percorreram cada linha, seus lábios se abrindo levemente. E tem mais, continuou Alexandra. Mandei sua filha e sua vizinha se mudarem para um apartamento seguro e totalmente mobiliado, sem custos, até que você se recupere, e quero lhe oferecer um cargo. Ele levantou a cabeça bruscamente. O quê? Não, você não precisa. Eu preciso, ela interrompeu, embora sua voz permanecesse gentil. Porque eu permiti que desmantelassem sua vida sob meu nome. Não posso apagar o que eles fizeram, mas posso garantir que de agora em diante você nunca mais seja deixado sozinho. Ele engoliu em seco, piscando rapidamente. Por quê? Por que você se importa agora? Ela ficou em silêncio por um momento, escolhendo as palavras. Porque quando eu estava à beira da morte, não vi um zelador. Vi um homem lutando para me manter viva. E depois que sobrevivi, deixei o mundo apagar você. Isso me tornou cúmplice, e não quero mais ser essa pessoa. Molly olhou para cima e Deon interrompeu. Eu te disse, pai, ela é uma boa pessoa. Bernard soltou um suspiro, meio risada, meio rendição. Você sempre foi melhor em julgar as pessoas do que eu. Alexandra sorriu levemente. Há mais uma coisa. Se você estiver disposto a ouvir, quero lhe oferecer uma função, não na limpeza. Você seria o diretor de um novo programa de bem-estar dos funcionários que estou lançando na Ashcraft Oft Holdings. Os olhos de Bernard se arregalaram. Com licença, o quê? Quero que você ajude a projetar um sistema que garanta que ninguém seja deixado para trás novamente, especialmente as pessoas que mantêm as luzes acesas e o chão limpo. Quero que você seja aquele a reconstruir o que permiti apodrecer. Ele olhou para ela atordoado. Ontem à noite você disse algo, continuou ela, que você não precisava apenas de ajuda, precisava ser visto. Essa frase está ecoando na minha cabeça desde então. Bernard agarrou a borda do cobertor. Não tenho as qualificações para algo assim. Você tem, disse Alexandra, aproximando-se. Porque você entende, você sabe como é ser tratado como invisível. E agora você tem a chance de mudar isso para os outros. Bernard olhou para Molly, depois de volta para Alexandra. Preciso de tempo para pensar. Claro, ela assentiu. Leve o tempo que precisar. Ela se virou para sair, mas parou na porta, olhando para trás por cima do ombro. Oh, Bernard, você me salvou uma vez. Talvez esta seja minha chance de retribuir o favor. A porta se fechou atrás dela. Bernard encostou a cabeça no travesseiro, a declaração ainda em sua mão. Pela primeira vez em semanas, ele se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, este não fosse o fim de sua história. Talvez fosse apenas o começo. 2 dias depois, Bernard cruzou a soleira do novo apartamento pela primeira vez. Suas pernas ainda tremiam após dias no hospital, e sua mão direita estava enfaixada, onde o soro estivera por quase 48 horas. Mas tudo isso de repente parecia pequeno. Ele ficou parado por um longo momento no meio da sala de estar, apenas para olhar. Uma luz dourada e quente banhava o espaço aconchegante. Chega de paredes rachadas e descascadas. Chega de lâmpada de teto piscando que não conseguia decidir entre ligada e desligada. Chega de aquecedor velho chiando tossindo no canto. Em vez disso, havia um sofá bege com almofadas limpas, uma mesa de centro baixa de madeira, um tapete macio sob os pés e cortinas combinando com as paredes. O apartamento carregava um leve cheiro de limão misturado com o cheiro de tecido novo, como o cheiro de um recomeço. Molly passou correndo por ele, olhos arregalados, risadas ecoando. Temos nossa própria cozinha, papai. Olha, tem até cereal no armário. Bernard piscou, lutando contra o sal que subia nos cantos dos olhos. Janet, a vizinha, entrou lentamente atrás deles, apoiada no andador novo que o hospital lhe dera.
Suas costas ainda estavam curvadas, suas pernas ainda rígidas, mas seus olhos estavam mais brilhantes do que estiveram em semanas. "Oh, meu senhor", murmurou Janet. "Não vejo um lugar tão limpo e decente desde o casamento da sua tia Beatrice." Bernard riu, o som ainda trêmulo, mas genuíno. Os três entraram totalmente e fecharam a porta, como fecharam um capítulo antigo. Pela primeira vez em muito tempo, eles não se sentiam como se estivessem ocupando um lugar que não os queria. Desta vez, este era o lar deles. No balcão da cozinha havia um pacote de boas-vindas com o nome dele. Ao lado, um pequeno vaso de margaridas brancas. Um cartão estava enfiado sob a base. "Você merece paz." "Ah!" Bernard dobrou o cartão e o pressionou levemente contra o peito, como se estivesse fixando uma memória. Nos dias desde que deixou o hospital, ele não vira Alexandra pessoalmente novamente. Mas as impressões digitais dela estavam por toda parte. Cuidados médicos privados para ele e Janet, uma empresa de mudanças com serviço completo, sessões de terapia pré-agendadas para Molly. A oferta de emprego ainda estava em sua caixa de entrada de e-mail. Ela não pressionou. Ela não ligou para exigir uma resposta. Ela simplesmente abriu um espaço para ele escolher. E agora, era isso que ele mais apreciava. Ele entrou na cozinha e absorveu o brilho dos eletrodomésticos de aço inoxidável. Na geladeira havia um pão, uma caixa de leite, um pacote de ovos, mais do que ele tivera de uma vez em semanas. Molly abriu um armário e tirou uma caixa de lápis de cor. "Tem papel também." "Papai, eu posso desenhar de novo." Janet acomodou-se em um banco alto no balcão da cozinha, seus olhos varrendo a sala. "Filho, tem certeza de que isso não é algum tipo de armadilha? Nenhum proprietário é tão gentil sem querer algo em troca." Bernard virou-se para ela. "Ela não me pediu nada." Janet estreitou os olhos, ainda cética. "Ninguém dá tanto sem querer algo mais cedo ou mais tarde." Bernard ficou quieto por alguns segundos antes de responder. "Ela não está dando esmola, ela está me devolvendo justiça. E talvez seja assim que ela está fazendo." Janet bufou suavemente. A justiça deveria ir parecer antes de arrastarem seu nome na lama, não depois que tudo já está quebrado. Bernard não discutiu. Ele não sabia como, de qualquer maneira. Ele entrou no pequeno quarto no final do corredor. Uma cama queen size com lençóis limpos, um guarda-roupa, um abajur de cabeceira, sem janelas mofadas, sem cantos lascados na parede. Na mesa de cabeceira havia uma pequena pilha de livros, títulos sobre liderança, bem-estar dos funcionários e um sobre como sobreviver a escândalos públicos. Na capa do último livro, um post-it estava colado. Página 47. "Uma vez me ajudou." "Ah!" Bernard soltou uma risada fraca, quase incrédula, depois sentou-se na beira da cama, passando a mão sobre o edredom macio. Da sala de estar, a voz de Molly flutuou. "Pai, posso descer e ver o jardinzinho?" "Mais tarde, querida", respondeu Bernard. "Temos muitas caixas para desfazer primeiro." Janet arrastou-se até a porta com seu andador, encostando-se no batente enquanto olhava para ele. "Você está realmente pensando em aceitar aquele emprego?" Bernard olhou para cima, honesto. "Ainda não sei. Só de ouvir falar é assustador." A voz de Janet suavizou inesperadamente. "Você se ajoelhou no meio de uma sala de reuniões e encarou a morte sem tremer as mãos. E agora um emprego de escritório te assusta?" "Não é o emprego", disse Bernard calmamente. "É ser visto." Naquela noite, depois que Molly adormeceu na cama de solteiro com os lençóis de dinossauro que ela escolhera de um catálogo, e Janet estava lá acomodada no sofá da sala, Bernard saiu para a pequena varanda. As luzes da cidade brilhavam ao longe, não tão longe a ponto de ele se sentir isolado, mas longe o suficiente para lembrá-lo de quanto ele havia percorrido em apenas alguns dias. Ele sentou-se na cadeira de Vimy, puxou um cobertor leve sobre os ombros e deixou seus pensamentos fluírem livremente. A injustiça ainda estava lá. Os rumores online não haviam desaparecido da noite para o dia. As pessoas ainda sussurravam seu nome na loja da esquina. Seu telefone ainda vibrava ocasionalmente com mensagens anônimas. Mas neste momento de silêncio, ele sentiu algo desconhecido. Esperança. Não segurança, ainda não, mas a sensação de que as coisas ainda eram capazes de mudar. Seu telefone vibrou. Uma nova mensagem de Alexandra Ashcraft-Toft. "Sem pressão, mas ficaria honrada se você viesse ver o novo espaço do escritório. É seu para moldar. O que quer que você sonhe,
comece lá. Abaixo havia um anexo, uma foto de um andar de escritório vazio. Janelas amplas, luz do sol entrando, paredes recém-pintadas, pisos impecáveis esperando pelos primeiros passos. Bernard olhou para aquilo por um longo tempo. Ele quase podia ver. Um lugar sem portas da frente para os ricos e portas dos fundos para os faxineiros. Um lugar onde benefícios significavam mais do que uma tigela de frutas na sala de descanso. Um lugar onde vozes como a dele não eram apenas permitidas existir, mas necessárias. Ele digitou de volta. Vou dar uma olhada. Um passo de cada vez. Seus dedos pairaram. Então ele acrescentou. Obrigado por me dar espaço para respirar. Ele largou o telefone, recostou-se e fechou os olhos. E pela primeira vez em semanas, Bernard dormiu sem acordar com medo. Na segunda-feira seguinte, Bernard estava em frente ao reluzente edifício de vidro em River North. O vento trazia o cheiro de café recém-torrado, e a calçada ainda estava brilhante da chuva. Ele ajustou o cachecol e olhou para a placa. Anexo executivo da Ashcraft Holdings. A mensagem de Fiona ainda estava lá. Terceiro andar, elevador à direita. Ela estará esperando. Ao entrar no saguão, Bernard podia sentir claramente os olhos sobre ele, mas desta vez não era suspeita ou cansaço. Era reconhecimento. O segurança assentiu para ele. A recepcionista sorriu calorosamente. Apenas pequenos gestos, mas para Bernard, eram o tipo de reconhecimento que ele nunca tivera verdadeiramente antes. O elevador tocou. As portas se abriram, levando-o a um andar aberto completamente vazio, apenas inundado de luz solar e uma ampla vista do rio ao longe. Alexandra Ashcraft estava parada perto da janela, xícara de café na mão. Eu estava começando a me perguntar se você tinha mudado de ideia, disse ela, ainda olhando para fora. Eu quase mudei, admitiu Bernard. 2 vezes logo antes de sair pela porta. Mas estou muito feliz que você veio de qualquer maneira. Bernard caminhou lentamente pelo espaço. Este lugar parece diferente, menos frio. Isso é intencional, respondeu ela. Todo este andar é seu para o novo departamento. Ainda tentando me convencer a aceitar o emprego? Ele ergueu uma sobrancelha. Alexandra sorriu. Eu só quero que você saiba que esta porta está aberta. E se alguém merece projetar um programa de bem-estar dos funcionários, é alguém que sabe como é ser negligenciado. Bernard olhou através do vidro transparente, o rio brilhando, barcos passando sob as pontes. Eu nunca tive um escritório. As únicas chaves que já possuí foram de um armário de suprimentos e um armário de esfregões. Então é hora de você ter outra chave, disse ela calmamente. Por que você está realmente fazendo isso? Perguntou ele, desta vez olhando diretamente para ela. Alexandra não desviou o olhar, porque quando eu estava deitada naquele chão, bem entre a vida e a morte, percebi que não merecia metade do respeito que as pessoas me davam. Não do jeito que você merecia. Poder sem responsabilidade é apenas uma ilusão. E já tive o suficiente dessa ilusão. Ela puxou um bloco de desenho grosso e um marcador. Tudo isso é seu. Bernard abriu na primeira página, completamente em branco. Ele pegou a caneta e respirou fundo. Quero janelas em todas as salas de trabalho, luz real, chega de salas de descanso que parecem armários de vassouras, e quero um fundo de bem-estar real, apoio ao transporte, creche, assistência ao aluguel, não apenas algumas aulas de yoga para fotos bonitas. Alexandra rabiscou notas rapidamente. Você é exigente. Não estou aqui para exigir, disse Bernard, com a voz firme. Estou aqui para construir. 1 hora se passou. O esboço na mesa estava cheio de caixas e setas, escritório de apoio, salas de aconselhamento, um espaço onde os funcionários pudessem esperar pelos filhos. Uma área tranquila para os trabalhadores do turno da noite. Então, devo entender isso como você dizendo sim? Perguntou Alexandra. Estou dizendo sim, ele assentiu. Não porque eu queira trabalhar para você, mas porque quero trabalhar para as pessoas que você e todo este sistema costumavam esquecer. Pessoas como eu. Esse é o melhor sim que já ouvi, respondeu ela. Bernard parou na porta e se virou. Obrigado, Alexandra. Não apenas pelo emprego, mas por escolher me ver. Eu deveria ter feito isso antes, disse ela baixinho. Todos nós vemos as coisas tarde demais em algum momento. Ele sorriu. O que importa é o que escolhemos fazer quando finalmente as vemos. Do outro lado da cidade,
Em uma sala de conferências mal iluminada apenas por lâmpadas amarelas quentes, Tyler Bigham serviu bourbon com a mão trêmula. A notícia já havia chegado a ele e o deixava enjoado. Alexandra estava construindo um novo departamento e ela acabara de colocá-lo no comando dele. Aquele zelador. Tyler olhou para o telefone. A imagem o atingiu em cheio no rosto. Bernard de pé ao lado da filha no comunicado de imprensa. A manchete gritava: Ashcraft nomeia Bernard Kellerman como diretor da Iniciativa de Bem-Estar dos Funcionários, um passo em direção à justiça no local de trabalho. O maxilar de Tyler se contraiu, veias saltando ao longo do pescoço. Por anos, ele fora quem criara esse ecossistema de RH. Demissões silenciosas, acordos de silêncio, arquivos empurrados para o escuro. E agora, um homem do armário de suprimentos recebera uma cadeira que Tyler sempre vira como uma extensão de seu próprio poder. Ele discou um número. É o Bigham. Preciso que algo seja feito discretamente. Por fora. A voz do outro lado era baixa. Continue. Encontre qualquer coisa sobre Bernard Kellerman. Dívidas antigas, registros apagados, ofensas juvenis, qualquer coisa. Quero ele desacreditado. Isso vai custar caro. Não perguntei o preço, rosnou Tyler. Perguntei se você podia fazer. Na manhã seguinte, a chuva martelava as janelas como batidas impacientes. Bernard estava perto da pia segurando uma caneca de café frio sem perceber. Havia uma sensação estranha em seu peito, como se algo estivesse esperando por ele. E não fosse bom. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Fiona. Ligue-me agora. Algo está acontecendo. Bernard discou imediatamente. Houve um vazamento. Fiona foi direto ao ponto. Seus antigos registros de despejo, papéis do hospital, até mesmo um delito juvenil selado. Alguém está tentando difamar você, Bernard. Bigham, disse Bernard suavemente, sem precisar pensar. Alexandra está furiosa, acrescentou Fiona. Deixe-a estar, respondeu ele com a voz estranhamente calma. Eu não estou me escondendo. Quando ele chegou ao anexo da Ashcraft, o ar estava tenso como um arame. Rumores haviam corrido à frente dele por milhas, mas Bernard entrou de cabeça erguida. Em sua mesa havia um buquê brilhante de girassóis e um cartão escrito à mão. A verdade é sempre mais alta que o barulho. Continue andando. Em uma hora, ele solicitou uma reunião de toda a equipe para o anexo. A sala encheu rapidamente. Equipe administrativa, seguranças, trabalhadores do refeitório, equipe de manutenção, faxineiros do turno do dia, faxineiros do turno da noite. Bernard ficou na frente deles sem anotações, sem slides, apenas com as mãos tremendo levemente. Alguns de vocês provavelmente já viram as manchetes lá fora, começou ele, com a voz baixa, mas firme. Há pessoas que querem que vocês acreditem que o passado de uma pessoa é suficiente para apagar seu futuro. Que um erro ou um registro confuso deve ser suficiente para silenciá-los para sempre. Ele caminhou lentamente ao longo da primeira fila. Eu não acredito nisso. Ele parou e olhou para cada rosto, cansado, curioso, cético, esperançoso. Sim, enfrentei despejo. Sim, tive contas atrasadas. Sim, quando tinha 16 anos, tive uma acusação menor por roubar xarope para tosse para minha mãe. Ela estava doente e não tínhamos dinheiro. Esse registro foi selado anos atrás. Ele respirou fundo. Não tenho vergonha de nada disso. Essas coisas fazem parte de quem eu sou. Este espaço foi criado para as pessoas que nunca conseguem um lugar na mesa grande. Para aqueles que choraram no armário de suprimentos e ainda saíram sorrindo no dia seguinte, também já. Para aqueles que foram ignorados, mas continuaram trabalhando de qualquer maneira. Ele varreu o olhar pela sala novamente. Você não precisa ser perfeito para lutar por justiça. Você só precisa estar disposto a aparecer. E eu estou aqui. Houve um momento denso de silêncio. Então alguém começou a aplaudir. Um segundo par de mãos se juntou, depois um terceiro. Em segundos, a sala inteira estava cheia de aplausos como um trovão rolando, crescendo em um ritmo pesado e pulsante. Do outro lado da cidade, Alexandra estava sentada com a equipe jurídica em uma sala de conferências, uma tela à frente deles cheia de e-mails e documentos. A prova da campanha de difamação estava bem ali. Quero o crachá dele revogado, disse Alexandra, sua voz fria como aço. Hoje. Está pronto?
respondeu Fiona. Estávamos esperando sua assinatura. E mais uma coisa, continuou Alexandra. Qualquer um que vise Bernard Kellerman está visando os valores fundamentais desta empresa e responderá a mim. 6 meses depois, Bernard estava no palco de uma conferência nacional sobre justiça trabalhista. Desta vez, ele não estava aparecendo com um esfregão e carrinho, mas com uma apresentação, uma equipe e seu nome impresso claramente na lista de palestrantes principais. O programa de bem-estar que ele projetou havia sido lançado oficialmente em toda a empresa. Apenas no primeiro mês, mais de 200 relatórios foram enviados, 7 gerentes foram demitidos, 12 funcionários foram promovidos após avaliações injustas serem revisadas. Molly estava sentada na primeira fila, pernas balançando, olhos brilhando, seu sorriso orgulhoso impossível de esconder. Janet, mais forte agora após meses de fisioterapia, aplaudia mais alto toda vez que o nome de Bernard era mencionado. Alexandra escolheu um assento mais atrás, para não roubar os holofotes, mas apenas para ouvir. Meu nome é Bernard Kellerman, começou ele, voz baixa, mas firme. E não sou o tipo de herói impecável que vocês costumam ver em pôsteres. Algumas risadas suaves ondularam pela sala. Não tenho um registro imaculado. Não nasci em riqueza. Eu era um zelador, um pai solteiro, um homem que viu algo errado e decidiu não desviar o olhar. Não decidi falar porque queria a atenção. Fiz isso porque há pessoas reais sendo feridas, ignoradas, manipuladas, despojadas de sua voz, pessoas como eu. Se isso me torna problemático, então espero que mais de nós estejam dispostos a se levantar e causar esse tipo de problema. Quando ele terminou, Molly não esperou um segundo. Ela correu direto para o palco e jogou os braços em volta dele. Você foi tão bem, papai. Bernard riu, puxando-a para perto. Nós fomos bem, querida. Isso é para todos nós. Alexandra se aproximou enquanto os aplausos ainda rolavam pelo salão. Você mudou esta empresa, Bernard. Não apenas as pessoas, mas a cultura, disse ela. Ainda temos um longo caminho a percorrer, respondeu ele. Sim, mas pelo menos agora estamos caminhando na direção certa. Naquela noite, Bernard sentou-se na varanda de seu novo apartamento. Maior, mais brilhante, mas ainda simples. Ele olhou para a Filadélfia estendida abaixo dele. Luzes da cidade piscando como pequenas promessas no escuro. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de June. Acabei de receber a notícia. Fomos convidados para prestar consultoria para mais 3 empresas. Eles querem aplicar o modelo que você construiu. Bernard sorriu. A mudança estava se espalhando. Ele escreveu de volta. Vamos fazer isso, um local de trabalho seguro de cada vez. Molly saiu para a varanda enrolada em um cobertor. Você está com frio, pai? Não, querida. Ele a puxou para o colo. Eu estava pensando em como às vezes as piores coisas que nos acontecem são as que nos levam às melhores coisas. Molly se aninhou contra ele. Então agora, você está feliz? Bernard abraçou a filha com mais força e olhou para a cidade que respirava. Sim, querida. Finalmente, estou feliz. Eles ficaram sentados assim, pai e filha, na pequena varanda com vista para uma cidade. Pela primeira vez em sua vida, Bernard se sentiu visto, não como um funcionário anônimo, não como a vítima de um escândalo, mas como um ser humano que merecia seu próprio lugar à mesa. E ele sabia que, a partir de agora, usaria esse lugar para garantir que outros também conseguissem o deles. A jornada de Bernard Kellerman nos mostra que a coragem nem sempre são gestos grandiosos e barulhentos. Às vezes, ela vive em escolhas pequenas, mas inabaláveis, escolhendo a integridade em vez da conveniência, falando em vez de ficar em silêncio, mantendo-se de pé quando o mundo quer que você se curve. Esta história nos lembra que a justiça não pede perfeição. Ela pede que nos recusemos a deixar o medo definir nossa verdade. Não importa de onde você venha, não importa como o mundo o veja, sua voz ainda importa. E quando essa voz é usada com um propósito claro e convicção firme, ela pode se tornar uma força forte o suficiente para mudar todo um sistema.